Seja muito bem-vinda, mulher inovada! Eu sou Fabi Santana, eu sou mentora de inovação e no episódio de hoje vamos falar sobre com isso as energias negativas não afetam a sua força. Pois bem, você já sentiu isso? Você foi num lugar assim, né? Uma vez eu fui numa festa, no dia seguinte eu não conseguia levantar, e não era de bebida não. Eu nem tinha bebido, na verdade, as energias daquela festa me derrubaram. Aí depois eu percebi também que toda vez que eu falava com uma amiga minha, ficava mal. Eu ficava muito mal, porque, nossa, ela só falava, só vinha problema, só falava problema, e aí aquilo não me deixava dormir, sabe? E aí eu dei um tempo de falar com ela. Também tinha uma prima minha que ligava só para pedir coisa. Também dei um tempo, aquilo me sugava, sabe? Dei um tempo com ela. Quando eu fui perceber, eu estava vivendo uma vida bem isolada, porque todo mundo estava tirando minha energia. Você também? Tipo, uma mãe reclamona, de repente, evita ir no almoço de família porque o povo ali fala demais, né? E aí você fala, minha cabeça fica cheia, né? Ou vai, evita alguns certos lugares porque esses lugares são muito pesados e aí é melhor não ir. Só que daí, de repente, o seu parceiro quer ir, você não quer ir, e aí fica aquela confusão, né? Não, eu tenho que respeitar os meus limites, mas ele quer ir, mas eu não quero, aquele lugar drena a minha energia e tal. E eu fiquei com isso durante anos, né? Convivendo com isso e pensando, gente, como é que eu faço? Porque não dá, né? Só se a gente viver realmente uma vida isolada no Himalaia. E olha aqui não faltavam patuás, tá? Pulseira vermelha, vem gente que não gosta, coloca a vassoura atrás da porta, põe ela aqui para poder ir embora, joga sal grosso na casa, que é para sair toda a energia negativa, põe o olho grego na porta, que é para, a energia vem e vai tomar banho de arruda, toma banho de arruda você também, que é para tirar todo o olho gordo, E acende incenso, mas não é incenso de sal grosso, não, é incenso lá do Himalaia, porque esse incenso aqui deve ser forte, que é lá do Himalaia, né? É onde fica lá os monges e tudo, então incenso para aqui, energia de limpeza pesada. Então a gente está falando de limpeza pesada aí do limpol, não, aqui, limpeza pesada. E também tem aqui 13 pimentas, incenso contra inveja. Então, inveja não pega, né? Ou seja, tinha tudo ao meu redor, né? Dos patuá aí para me deixar com a energia lá em cima. E não, eu continuava voltando dos lugares ainda drenada, voltando de conversas ainda drenada e tudo mais. E aí, falo, não é possível viver uma vida assim, gente. Sendo que tem tudo aqui no meu redor. Tem um anjo da guarda também, que fala com ele. Tem tudo ao meu redor aqui, me protegendo, e mesmo assim me sinto exausta, drenada, sem energia nenhuma, sem força para fazer nada do que eu desejo, né? Fui estudar. E aí, tudo que eu estudava não me dava embasamento, assim, sabe? Tipo, por que isso acontecia? E aí, eu cheguei em 2 estudos muito interessantes. Um de Albert Einstein, maravilhoso, né? Físico, revolucionário. E ele falava sobre campo tensor. Eu falei, opa, deixa eu estudar mais um pouquinho esse negócio aqui, né? O que é campo tensor? O que significa isso? E ele dizia que, como tudo é energia, o que é tudo energia? Tudo é feito de átomo, né? E átomo se mexe, se movimenta, tá bom? Ele tem polo negativo e positivo e ele tá ali se movimentando. Você já deve ter visto na aula de ciência ou em qualquer outro lugar o átomo rodando, né, no núcleo ali, ó. Então, esse átomo, né, ele tem movimento e a movimentação dele, né, alta frequência ou baixa frequência, vai condensando as coisas do jeito que a gente vê. Mas somos todos feitos de uma mesma matéria. E aí
Eu falei, interessante, né? Mas o que isso me ajuda? Por enquanto, né, ainda estou indo nos meus encontros aí e estou me sentindo mal. Ele dizia assim, como tudo é feito dessa energia, né, tudo está se movimentando assim, nós trocamos energia com o meio, né? Há uma troca energética que a gente não vê, a gente não percebe. Então, o tempo inteiro é você emanando energia para as pessoas e coisas, e pessoas emanando energia para você. E aí eita, agora começou a fazer o tic-tac começou a funcionar aqui, agora estou entendendo. Então, assim, eu vou nos lugares, eu solto a minha energia e eu puxo a energia do lugar. Tá. Até que quando eu também estudei sobre chakras, que são os nossos pontos de energia no corpo, que recebe e emite energia, as duas coisas começaram a se falar muito bem. Eu falei, tá, então pelos meus chakras eu vou, e aí eu solto energia e recebo energia dos ambientes e pessoas. Mas, poxa, como é que faz? Né, a gente anda na rua e vai trocando energia com pessoas. Você não percebeu isso, mas não é evitando a sua amiga, evitando a sua tia, a sua mãe reclamona, né? Aquela pessoa que, nossa, vem na sua casa e só quer saber o preço das coisas, né? Que você sente que tem uma inveja da sua vida amorosa. Não é evitando essas pessoas que a energia negativa vai embora. Isso é uma ilusão. Viver isolado, né? Isso é uma ilusão, isso não vai embora. As energias, elas ficam nas coisas e você pega a energia, se você não sabe como lidar com energia, você pega a energia das pessoas que você cruza e de pessoas que você nem está vendo. Por quê? Por causa dessa emanação de energia que a gente faz e a gente recebe o tempo inteiro. Então, esse sofá aqui, ele tem energia das pessoas que sentaram nele, entende? É uma troca energética que a gente faz com o meio também. Então, objetos também têm energia, também recebem energia e também emitem energia. Então, se você pega de repente um ônibus, esses patuás todos vão te proteger? Não. Você está andando na rua e aí você cruza uma pessoa. De repente a energia dela não está boa. Você não tem ali proteção. Vai receber. É como se fosse a poeira de uma cidade grande. Você consegue se proteger da poeira da cidade grande? Eu coloco uma capa, né? Só se for andar com uma capa realmente transparente, né? Plástica, para você se proteger e o tempo inteiro, tá bom? O tempo inteiro, você não pode se descuidar, por favor, para você se proteger da poeira. Energia é assim, porque energia você não tá vendo. Então a gente tem energias positivas, energias neutras e energias negativas no ar, rodando no ar. E nós precisamos nos proteger por nós mesmas. E não somente, né, não evitar alguns lugares. Você pode até evitar alguns lugares, né? Tem lugares que realmente pode ser que drenem muito a sua energia e é melhor nem ir. Mas tem coisas que não dá para evitar. Às vezes família não dá para evitar. E a família é, às vezes, um epicentro de energia negativa. Às vezes é o trabalho. O trabalho é um epicentro de energia negativa. É assim, pronto para explodir, né? Você vai evitar o trabalho? Às vezes não dá para evitar o trabalho, você tem que encarar o trabalho. Então, tem que ir todos os dias. E aí, vai precisar saber se proteger contra isso. Então, primeiro, preciso que você entenda que tudo é energia, inclusive a cadeira que você senta tem energia, móveis que você compra usados tem energia. Precisa saber a procedência. Então, tudo tem essa vibração. E pode ser que essas coisas estejam drenando a sua energia vital. Tem vários jeitos da gente drenar a energia vital, tá bem? Por exemplo, o que você come também pode drenar a sua energia vital, o que você bebe, né, o que você consome, como que você cuida do seu corpo, tudo isso pode drenar. Mas hoje a gente está falando de energia negativa.
Então, hoje a gente está falando de energia que vem de fora das coisas, tá bem? Muitas vezes a energia negativa também pode ser sua, mas não é a ponto da live hoje. As energias que vêm de fora e que te afetam sem que você nem perceba. Às vezes tem um vizinho que tá super mal, você nem sabe, e tá te afetando e você nem sabe. Esse é o grande, o grande olho aberto, né? A gente fala assim, olho, abrir o olho aberto que precisa ter sobre energia, porque é um assunto muito forte, muito sério, e poucas pessoas compreendem isso de uma maneira profunda e de uma maneira séria, né? Energia é muito sério. Troca energética pode fazer uma pessoa ficar de cama, tá? Se essa troca energética ela é ruim, pode fazer a pessoa ficar de cama, ou pode fazer a pessoa abrir todos os caminhos e realmente conseguir fazer, despertar força e colocar todos os desejos em prática todos os desejos que ela tenha, né, com leveza. Energia é algo que não é brincadeira, não é para a gente fazer as coisas experimentos, é para ser levado muito a sério, porque você vive nesse corpo porque você tem energia. O dia que a sua energia acabar, morreu. Você pode ver, você sabe que uma pessoa está morta porque você não tem energia no corpo dela. Por isso que a gente chama de energia vital. É uma energia que o corpo tem que dá a vida. Então, energia é algo muito sério. E pouca gente sabe trabalhar com energia e tratar energia, porque energia é algo que foi tratado de uma maneira muito aleatória, né? Muito, às vezes, muito mística, e não, ela tem embasamento em ciência. Então, a gente está falando aqui de Einstein explicando sobre esse campo tensor, que é importante a gente cuidar desse campo, o campo. Então, imagina você anda na rua com um campo, tá? Em volta de você. E esse campo, ele vibra o tempo inteiro. E nessa vibração, você repele outros campos ou você chama outros campos para você, tá? Então, as energias é como se fossem ímãs. Elas grudam quando elas se gostam, quando elas estão na mesma frequência. Fabi, o que é uma frequência? É uma onda. Então, imagina uma onda do mar mesmo, sabe? Uma onda, só que você não vê. Então, a gente está assim, voltos de ondas, é como se a gente tivesse mergulhado num mar cheio de ondas. E as ondas, quanto mais marolas, altas e lentas elas são, frequências mais baixas elas são. O que são frequências baixas, Fabi? Você chama de energia negativa. É isso que você chama. A frequência baixa você chama de energia negativa e a ciência chama de frequência baixa. Então você sente uma frequência baixa, porque essa frequência baixa pega em você se você tiver numa frequência baixa também. Porque as frequências se alinham, tá? Agora, o que tem que fazer, Fabi, para eu poder não mais, né, receber essas frequências baixas? Meus patuás aí já acabaram, como é que eu faço? Né? É na porta do sentir. O sentir vai trazer para você esse alinhamento energético onde você quer. Então, você precisa cuidar de você. O olhar se volta para você quando a gente fala de energia. E não mais os outros, evitando os outros, porque é igual evitar poluição. Não evita a poluição que está na cidade grande. Então, você não evita energia negativa quando você está vivendo com pessoas e coisas. Você tem que se proteger em você, na sua frequência, no seu sentir. Então, vamos ao mundo prático, né? Eu tinha uma tinha uma mulher inovada que ela
ela sempre que ela ia na casa da mãe dela, ela voltava destruída. Primeiro que a mãe dela só criticava ela, falava que ela estava, toda errada, que tudo que ela fazia era uma palhaçada, que ela não ia para frente, que os sonhos dela eram bestas. Ou seja, meu, imagina, né, uma mãe que você gostaria que fosse, né, o seu impulso de vida destruindo ali. Então ela ia na casa da mãe e destruía ela. Só que ela não conseguia ficar longe da mãe. A mãe é uma figura importante na vida dela, né? Só que a mãe estava sendo extremamente tóxica. Mas ela não queria ficar longe, ela queria ficar junto dessa mãe, né? Então ela ia nos almoços de domingo, mas aí passava pelo menos 3 dias da semana acabada, 3 dias da semana destruída. E aí ela voltava lá no domingo, que era para recuperar a destruição um pouco, porque, né, na quinta e na sexta ela tinha melhorado ali. E aí ela falou assim: agora eu vou voltar lá, que é para, né, cair de novo. Brincadeira, gente. Ela realmente, mas ela voltava, né, todos os domingos e ficava mal. Aí quando ela veio, né, a gente conversou, ela falou: Fabi, eu não aguento mais e tal. Eu falei: bom, então vamos para a metodologia aí da energia, né? Vamos aí no método Real Poder, você vai no passo a passo para poder elevar a sua frequência e assim você não mais ter a sua mãe derrubando a sua energia. Pois ela começou esse trabalho. E aí, um dia ela voltou para mim e falou assim: Fabi, primeira vez que eu fui no almoço de domingo, e você não sabe o que aconteceu. A minha mãe começou a falar, né, o que ela sempre falava para mim. Ah, que isso aí que você tá fazendo não vai para frente, não sei o quê, nananã. E aí sabe o que eu fiz? Eu elevei a energia dela, eu elevei a frequência dela. E aí o almoço não só foi prazeroso, mas depois disso, ela parou de me limar, ela parou de me derrubar. Ela começou a me respeitar. E não só isso, eu passei a deslanchar realmente no meu trabalho. Então eu percebi o quanto que a opinião dela era importante para mim e o quanto que eu ouvia ela, né, de que aquilo não ia para frente, o quanto que eu acabava me sabotando, que não ia para frente, porque a energia dela me afetava num tanto que eu acabava acreditando também, e aí eu não tinha energia para colocar o meu negócio para frente. E aí depois que eu consegui transmutar a energia, elevar a frequência dela, e a gente começar a ter harmonia, eu voltei para o meu trabalho com gás total, e hoje ela tem orgulho do que eu faço. Hoje ela conta para as amigas como eu sou empreendedora, né, como que ela acreditava que a filha deveria ter emprego fixo, né, que ela estava brincando de casinha tentando ser empreendedora. Como minha filha tem garra, como minha filha tem um negócio que hoje tem funcionários, e ela ficou, assim, mudou absolutamente tudo na minha relação com a minha mãe. Por quê? Porque ela trabalhou energia, ela soube despertar a força e colocar em prática a mudança que desejava com leveza. Não teve grito, não teve tiro, porrada e bomba, não teve discussão, não teve isolamento. Ela elevou a frequência. E aí, elevar a frequência, a onda fica alta, fica muito alta. Fabi, adorei isso. Legal. Faço como? Ah, agora que vem, né? O grande joia para você que eu vou jogar para você. Vou jogar um pouquinho mais de sal grosso em você. Toma. Ó, e agora eu vou te contar um pouco mais sobre essa parte, né, de como que você vai parar de ter as energias negativas afetando aí a sua força para você conseguir colocar realmente em prática as mudanças que você deseja na sua vida com leveza. Seguinte, alta frequência, baixa frequência. Lembra que eu falei para você que a porta disso é a porta do sentir? É o sentir que vai deixando a gente aberto aí a receber a poluição que tem em volta de nós ou não? Pois então, existem lugares que são o sentir que nos dão força, mas é uma força que nos derrubam na sequência. Vou dar alguns exemplos. Raiva. Ah,
Ai, que ódio! Eu não aguento mais! Você empurra uma pessoa muito maior que você vira uma mesa, né? Você tem uma força ali quando tem raiva que é absurda. Só que depois da raiva, nossa, tô exausta. Acaba com você. Tira toda a sua energia. Depois, vergonha. Não consigo falar o que eu penso. Eu morro de vergonha do que a outra pessoa vai me achar, vai julgar. Eu nem vou na casa de fulano, porque morro de vergonha de falar. Eu não acho que eu sou importante para falar as coisas, então morro de vergonha. O que vai fazendo isso? Acabando com a sua força, acabando com a sua energia. Eu não tô nem aí, não sei se eu gosto, não sei o que eu gosto, não sei. Tanto faz para mim. Sei lá, eu acordo, faço qualquer coisa e faço o que tem que fazer aí, que me falam para fazer. Depois eu vou dormir, tá tudo certo. Nem sei se eu quero ir para algum lugar no final de semana, sei lá, escolhe aí, vou onde você quiser, tanto faz. Apatia, né? Apatia, viver na apatia, campo totalmente aberto, chakras totalmente abertos ali para receber a energia que vier. Me acabo de tristeza. Ai, choro, 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 choro. É um choro de culpa, é um choro de revolta, é um choro de remorso, de lamentação, né? Esse choro, depois que para, acabou com a energia. Acabou, a tristeza acabou com a energia. A gente eleva as frequências energéticas das emoções. Essas emoções que eu falei para você não são emoções por elas mesmas negativas. Todo mundo tem vergonha, todo mundo fica apático um pouco, todo mundo fica triste quando alguém morre. Isso tudo é normal. O que eu estou falando é o tempo que ela dura na sua vida. O tempo que essas emoções duram na sua vida é que falam se o seu campo fica aberto para receber essas energias das outras pessoas e acabar na mesma frequência. Aí você acaba recebendo pessoas também que estão tristes, recebendo também pessoas que também estão com raiva, recebendo pessoas que estão apáticas e acaba entrando na mesma frequência, recebendo energia dessas pessoas para poder se elevar na sua frequência. Isso não é legal. Puxar a energia das pessoas para poder se elevar na sua frequência. Você vai trabalhando as suas emoções, primeiro se conectando com elas, descobrindo elas, nomeando elas, para que você entenda o que você sente, se conecta com o que você sente, observa quanto tempo as emoções duram na sua vida, quanto tempo elas ficam, quantos dias você fica numa mesma emoção, né? Começa a se observar para poder fazer qualquer mudança. O primeiro passo é se observar. Se você nem sabe o que você sente, não sabe nem nomear o que você sente, como é que você quer se proteger do sentimento dos outros? Primeiro a gente olha para si. Assim que você desperta a sua força e coloca em prática as mudanças que você deseja com leveza, olha para você primeiro, olha para suas emoções, olha para seu nível energético, né? Olha para como que você está na sua frequência. Frequência está baixa também, vai atrair essa frequência baixa também. Frequência está alta, aí você consegue não somente elevar a frequência das outras pessoas, mas manter a sua frequência, tá? Esse campo tensor fala sobre isso. Então, você vai aumentar aqui a sua frequência. Como, Fabi? Né? De novo, Fabi, fala como, né? São as energias de alta frequência, que começam pela coragem para cima. Isso o Dr. Hawkins, né, é o grande estudioso dessas frequências energéticas em cima de emoções. E ele fala que a coragem é o primeiro nível da emoção que começa a ter vibrações altas, você começa a sentir poder nessas emoções e não mais força. Então não tem mais recebo força dessa emoção e me derruba depois. Não, agora eu tenho poder. Agora eu tenho poder. Esse é o método real poder, é você descobrir o seu poder nas emoções mais elevadas,
para que você se mantenha. Quando vem uma pessoa de baixa frequência, você consegue elevar ela no seu nível. No seu nível o quê? No seu nível energético, tá? Não já falando só socioeconômico, nada. Seu nível energético, e aí essa pessoa começa a ter a mesma frequência que você. E você não vai para a frequência dela. Você não abre campo para se derrubar para a frequência dela. E aí você sai de lá com a mesma energia. Era isso que estava acontecendo. Você ia para os lugares e derrubava a sua frequência na mesma frequência dos lugares. Se deixava a sua equivalência energética ali e voltava com aquilo lá com você. Quando você descobre que dá para você manter a sua frequência alta, ir para esses lugares e elevar a frequência desses lugares, você consegue voltar de lá tão bem quanto você chegou, tá? Mas para isso, não adianta eu te falar como é que você faz para não entrar aqui se você não sabe nomear suas emoções primeiro. Se você não sabe o que você sente, se você não percebeu até hoje quanto tempo você fica numa mesma emoção. Você não sabe ainda como o vocabulário emocional é curto. Eu te pergunto, como é que você tá? Tô bem, tô ótima. Como é que você tá? Tô ok. Não tenho vocabulário emocional, tô ansiosa, né, o máximo. Tô triste. Não, eu tô entusiasmada. Eu tô emocionada, eu tô emotiva. Eu estou enojada. Estou ressabiada, eu estou desconfiada, né? Precisamos, eu estou desconexa, né? Tem várias, o nome, quando a gente nomeia as coisas, igual a gente nomeia frutas, tá? Dá nome para as frutas, a gente começa a entender o que é aquilo, né? Uma pera, isso aqui chama pera, agora eu sei. Todo mundo sabe que quando a gente olha isso aqui chama pera. Ah, agora eu sei, quando eu sinto isso, não era ansiedade, era medo. Agora eu estou começando a entender as minhas emoções. Você entende as suas emoções, você começa a perceber, então, a frequência disso. Aí sim a gente pode começar a conversar em transmutar as emoções para energias altas. E somente a partir daí você vai conseguir entrar e sair de lugares, conversar com pessoas que têm baixas frequências, e ao invés de você entrar na frequência dela, você vai ser um agente transformador de frequências. É isso que as mulheres inovadas são. Agentes transformadores de frequência, de energias negativas. Elas convertem energias negativas em energias positivas. Olha aqui, ó. Aqui um testemunho. Peraí que eu vou mudar aqui um pouquinho pro lado, ó. Eu sou grata por aprender tudo isso no programa Mulheres Inovadas, por todos os ensinamentos, tá bom? Tá vendo? Então, assim, nesse programa, as mulheres aprendem a fazer isso na prática. É na prática que se aprende, no dia a dia ali. Aconteceu isso, faz isso, né? E vai nomeando, e todas elas começam se observando, começam nomeando as suas próprias emoções, vendo em qual frequência elas estão no dia a dia. Elas estão com abertura. E aí depois a gente começa a falar de transmutação de energia de fora, tá? Então olha para dentro primeiro. Então energia negativa não te pega mais a partir do momento que você se observa. Observe-se, mulher.